Glória a Deus, hermanos! Esse sábado hermoso que Deus nos ha regalado, lindo ou não? Fresquito, não? Me encanta o frio. Eu amo o frio de Buenos Aires. Me gusta o calor também, pero por supuesto para estar na playa, em uma pileta. Pero bueno, esse sábado 12 de dezembro do ano 2022, o Senhor nos regalou um dia hermoso, de sol pero fresquito, não? Para dormir, não? Que dia lindo. Abram suas Bíblias em Deuteronômio. Que isso, pastor? Me insultaste? Que é isso, Deuteronômio? Que livro raro, não? Porque eu ia predicar outra coisa, mas eu disse, bueno, nunca predico aí, o Antigo Testamento, assim que predico. Pero é Pentateuco, caso não predico, não? Solo aí Gênesis que predico mais, pero porque de ele estudo. Deuteronômio. Seu estúdio de Hebreus. Vou começar, pero não hoje. De que vai começar. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas, Deuteronômio. Não, mentira. É Gênesis, Êxodo, aí, não, Levítico, Número, Deuteronômio. Deutero significa outro, não? E nômios significa lei. Deuteronômio, capítulo de número 12. Não sei se havia dito, não? 12. Deuteronômio, capítulo número 12. Deutero é outro, não? Está em grego. Porque, na verdade, em hebreu, a ver, em hebreu, vou dizer como é em hebreu, não? Em hebreu, esse livro se chama, vamos dizer, estas são as palavras que falou Moisés. É o começo do livro, é assim que eles chamam o livro em hebreu. E, claro, e os gregos, quando traduziram a Bíblia para o grego, não? Aí lá, para a grande biblioteca de Alejandria, eles analisaram e se deram conta que, bueno, acá parece que é outra lei, não? Que estava renovando a lei, aí falando novamente o que eles tinham que fazer. E, bueno, e para que nos sirva esse livro? Não? Se nós outros não analisamos ele bem à luz de Cristo, não nos vai servir para nada. Que isso, pastor? Palavra de Deus és! E vai começar aí os que quedam idolatrando a Bíblia, e ao invés de idolatrar a Deus, que é o autor, não? Querem idolatrando o livro, a letra. Pablo diz que a letra mata e o espírito vivifica. E ele estava falando justamente disso, de um apego à letra como uma lei, pero sim é o espírito dessa lei, sim é a análise dessa lei, sim é o amor, sim a entrega, sim é o carinho, o cuidado, o respeito devido e correto por me semejante, não por el livro em si, porque a Bíblia não vai me servir para nada se eu não puser por prática as palavras, não? As palavras de Jesus, principalmente. E esse livro tem que ser tem que ser estudado com muito cuidado, não? Sem agarrar ele e ser dele um comodinho, uma muletija, porque justamente Deuteronômio 28 habla de las bendiciones e habla, não, de las maldiciones. Pastor, e sabemos que se vós puser por prática a palavra de Deus, por suposto que te vai bem. E se vós não põe por prática, por suposto que te vai mal, a que te vaja bem, vendo, não? Eu me quedo vendo já em Brasília, porque eu me quedo mirando nos podcasts, não? Então, que são programas de entrevista, e aí vai muitos chavones que quedaram milionários, não? Eu nem os conhecia, são pibes, influências e não sei o quê. E a maneira que eles falam, eu me quedo pensando assim, caramba, pobrezito, não tem, a única coisa que tem é plata, pero não tem, ou então são tudo certito, pero não sabem eles que estão seguindo, um sistema, que está sendo um produto do meio. Pero tem plata, pero é famoso, pero é bem sucedido. Está bem,
Na verdade que sim. São PIBs que estão milionários, já passaram de 1 milhão, não? Por mês. Sem embargo, por como eles falam, se nota que eles não entendem nada da vida. E alguns han passado por problemas, e aí até chegaram a dizer, bueno, eu comecei a crer aí que Deus existe, ou comecei a me aferrar a Deus, tomei isso como se fora algo, porque antes eu não creia, ou eu estava bem solamente, quando passaram por perdas ou por problemas. E não é solamente uno, não? Pastor, que tem tudo isso que ver, tem tudo que ver com o que vou dizer aqui na predicação e no livro. Não? Se jogar o livro de Deuteronômio e não analiso ele à luz de Cristo, ele não me serve para nada, porque todo tenho que levar à luz da interpretação de Jesus Cristo. Porque não sou eu que digo isso, é o próprio Jesus que me ensinou, que a me ensinar. Eu não aprendi isso no seminário, eu aprendo isso com Jesus. Aunque no seminário um professor ou outro tocou um pouco nesse tema, com muita pinça, não? Que eles têm, o seminário tem um medo de falar. Aí professores que são até buenos e eu vejo que tem luz em eles, tem outros que são tineblas. Tem professor que é até um satanás, é um diabo, não? Não vou citar nome, quase me saiu. Pero que pastor como critica? Pero eles estão muito presos à doutrina, não? No caso de seminário que eu estudei, a Assembleia de Deus. Pero se for bautista e bacelumia, presbiteriano, é tudo o mesmo. Cada seminário tem seu livrito e está preso à doutrina de sua denominação. Isso é muito mal. Pero eu aprendo com Jesus a interpretar a Bíblia. Jesus disse, oíste que foi dito isso? Oíste? Aí eles disseram, sim, ouvimos, porque a palavra era passada, essa lei, esse Deuteronômio, era passado por tradição oral. E oíste que foi dito isso, e seguramente eles ouviram, porque Jesus estava falando com os fariseus, estava falando com os doutores da lei. Pero, aí ele disse, sim, bueno, pero eu os digo, aí o pero, não? Pero eu os digo, ou seja, revogou essa lei, ou ampliou essa lei, ou aumentou, ou interpretou a EJA à luz de Cristo. Por isso que o livro de Deuteronômio, temos que ter cuidado de interpretá-lo a hora. Porque acá está falando de alimentação. Já não me serve para nada, por exemplo. Não, nesse mesmo capítulo 12, se os três leem seus casos, está falando de alimentação. Algo que é completamente inútil. Não serve. Para que está na palavra de Deus se não serve? Está na palavra de Deus, porque a palavra de Deus foi um livro compilado junto com o livro de los Judíos, não? Porque isso acá é o livro de los Judíos, principalmente essa parte. Não é o livro de los cristianos. O livro de los cristianos é o Novo Testamento, são os evangelhos, as cartas, não? As palavras de Jesus. Então, se não me serve, me serve. Tanto é que me serve que eu vou predicar hoje, baseado em Deuteronômio, capítulo 12, versículo de número 28. Já pongo aí, 28. Vou predicar hoje, acá. Pero temos que ter cuidado com tudo isso. Senão eu volvo a ser, ao invés de ir para frente, não? De progredir, de progressar, de expandir meu conhecimento, eu me torno um judio. E nem os judios hoje praticamente fazem isso, não? Me torno uma coisa, um Neandertal, não? Um homem primata. Vou ser um mono. Que isso, o pastor está chamando? Sim, é uma lei antiga, arcaica, que o próprio Deus ha cambiado no decorrer da história. Jesus já vindo e já disse a Pedro, papito, comer todo, porque eu te mandei comer todo. Como vai dizer que não é santo o que eu santifiquei? Comer todo. E eu nem peleio com isso, não? Tudo que me põe na mesa, eu como. Se tiver hígado que não me gosta, se só tem isso, eu como. Como é que é? Las entranhas, não? No assadito não me gusta, pero se só tem isso, eu como igual, não? Quero mastigando igual um chicle. O chantito já é outra coisa. Depois vamos falar sobre a carne. Agora estamos falando sobre o espírito. No final da reunião vamos ter uma charla sobre a carne, não?
perco la respiração, me quedo sem aire. Me falta el aire. 28, diz assim, guarda, guarda, e escuta. Ai, Deus meu, dá até medo do livro de Deuteronômio, né? Guarda e escute, o tipo já queda já. Pero é sério, isso aqui é sério. Todas estas palavras que eu te mando, para que haciendo lo bueno e lo recto ante los ojos de Jeová, tu Deus, te vaya bem. A ti, a tus hijos, depois de ti, para sempre. Ou seja, que palavras são essas? Aí, para entender que palavras são essas, eu teria que ler todo o livro, ou ler bastante antes, não? Para entender qual o pensamento que vai desarrollando o autor, de que palavras são essas que Deus está mandando guardar. E, bueno, eu subrachei acá um pouco, o capítulo 12 todo, diz que estes são os estatutos, decretos, não? Que eu disse para vocês pôr por obra. Por quê? Porque é importante cumprir a palavra de Deus, a vontade de Deus. Porque Deus é um chabón barbudo, não? Que está sentado já numa sija, lleno de angelitos. Oh, me adora porque eu sou soberbo e necessito adoração, senão eu vou morrer cá. Se não me adorem, não, Deus não é assim, né? Isso daí é um pensamento que o homem cria acerca de Deus. Deus ele tem que ser algo totalmente diferente do que pensamos, porque se nós outros sabemos tudo de Deus, ele deixa de ser Deus, não? Se nós outros sabemos um pouco, que ele pôde revelar-se, que ele quis revelar-se, e aí temos um entendimento um pouco acerca do que Deus é e como Deus está. Para que serve que nós outros cumprimos o mandamento de Deus para Deus? Para Deus não serve para nada. É como eu disse na hora da ofrenda, toda a ofrenda dízimo que entra nessa igreja não é para Deus. Não é para Deus, para a pessoa de Deus, porque Deus não vai vir cá agarrar plata. Ao menos nunca vi, nunca me golpeou lá porta um ángel, dizendo, Deus me pediu cá para dar a parte da plata dele, porque hoje vai toda a plata, porque é dele. Não, a plata vai servir para a igreja, vai servir para o ministério, vai servir para o ministério pastoral e o ministério da igreja, os ministérios, não, os serviços. Ministério é serviço, os serviços que desenvolvemos em la igreja, tanto é que comprei aí 2 carros hoje de alforrô, foi quase 2.000 pesos, não? E 900 e algo cada um, 800 e algo, uma coisa assim. Bueno, quase 2.000 pesos. Ou seja, é para os ustedes mesmo, é para nós outros, é para a própria igreja. Deus não vai agarrar. Para que serve nós outros cumprir o mandamento de Deus? Para Deus nada. Não serve nada para Deus. Serve para nós outros mesmo. Serve para que nos vá bem. Serve para que nós outros não sejamos idiotas. Ai, pastor, que palavra é essa tão feia? É uma pessoa burra, estúpida, ignorante, idiota, que não consegue atar seus cordones. E não estou falando com falta de respeito a los enfermos mentais. Não estou falando com falta de respeito a los enfermos mentais. Eu estou falando com ironia acerca de pessoas normais, porque os enfermos mentais, como eu estava falando aqui no decorrer da reunião, eles já encontraram a Deus, já encontraram a luz, eles vão ser absolvidos por qualquer coisa que eles disserem, porque eles não sabem, não têm entendimento, eles não agem por bem nem por mal, eles são enfermos mentais. Eu estou falando de nós outros, que temos cérebro funcionando bem, ao 100%, e actuamos caprichosamente e de maneira errônea. Então, se aquele autor ele diz, mira, ponga cuidado de ser conforme as palavras que eu estou dizendo para vocês a serem hoje, porque essas palavras que eu estou dizendo são palavras de Deus. Pero por quê? Porque Deus é o chavão, como eu dizia, barbudo, que está já, necessito de adoração e quero mandar em todos esses pobres mortais da terra para que me sirvam como uma soberba incrível. Não, Deus não é assim. Por suposto que não. É porque Deus nos ama tanto, ao revés, Ele nos ama tanto que Ele deu sua lei para que nós outros podamos ir bem, para que eu respeite a outra pessoa, para que eu tenha um parâmetro para respeitar a outra pessoa.
que isso já é muito mal, não? Por que é mal? A Pablo vai dizer que a lei é mala nesse sentido, porque se não fosse a lei, ele não sabia que era pecado todo. Romanos 7, Romanos 8, bueno, isso é outro tema. Não quero acá me estender em minha argumentação, senão vou dar um nudo na cabeça de los hermanos. Pero, a lei me demonstra que eu sou malo, ou necessito dessa lei. Pero por que necessito dessa lei? Porque eu não sou bueno. Porque eu já sou malo, porque o pecado original, não, habita em mim. Pero qual era a profecia de los profetas? Qual era a palavra de los profetas? A mensagem de los profetas? La promessa. Aí me acordei, não? Qual era a promessa? Que naqueles tempos, está falando de agora, vou derramar meu espírito sobre toda a criatura e vou escrever minha lei em vossos corações. Glória a Deus. Aí está a diferença. Por isso não necessitamos mais do livro de Deuteronômio em si, sino necessitamos de entender essa lei de Deus que está em nossos corações escritas. Quando nós outros aceitamos a Jesus, não, quando Ele aceita nós outros. Ele põe em nossos corações por meio do Espírito Santo. Pastor, então vocês... Não quer dizer que a Bíblia não seja necessária, a Bíblia é necessária. Pero quer dizer que agora nós outros podemos ser buenos, porque aquele pecado que reinava em nossos corpos mortais já não reina mais. Por quê? Porque Cristo, em sua obra na cruz, levou essa potestade. Pablo ele vai dizer que ele anulou o acta que era contra nós outros. Havia uma acta escrita, todos os nossos pecados, todos os nossos erros, tudo o que vamos a ser, o que já hicimos, todo. E Jesus agarrou, clavou na cruz, primeiramente, porque, segundo a lei romana, quando o tipo ia morrer, devido a sua transgressão, não? Devido a seu crime que ele cometeu, então você tinha um acta falando todos os crimes que ele cometeu e por qual motivo ele havia sido julgado com a pena de morte. E Jesus Cristo agarrou esse papel, que todos nós outros teníamos e estava clavado já na cruz. Clavou na cruz e pagou por nós outros o preço. Por isso que agora nós outros pecando ou não, pero pastor, nós outros seguimos pecando. Sim, seguimos pecando porque somos pabotes, para não falar idiotas. Eu já disse, não? Bueno, perdão, novamente, perdão. Seguimos pecando, porque queremos, não? Somos pabo, não queremos guardar e escutar todas as palavras que eu te mando. Para quê? Acá já está escrito ele para quê. Ele porquê e o para quê. Simplesmente para que te vaja bem solo a ti. Vó não te rodiste por causa de outros padres? Sim ou não? Antonella vive reclamando. Eu disse, isso daí foi tu padre, tu madre. E mira o que sou, não? Mira o que sou eu. Poderia ter sido um ser humano no último erro. A culpa foi de minha mamãe e meu papá. Ai, pastor, está ponendo na culpa. Não. Bueno, a culpa não, a responsabilidade foram deles, porque me criaram assim. Pero eu não vou me quedar culpando eles. Por quê? Porque cada um não vai dar conta de seu próprio pecado, não? Tá bem que eu fui criado dessa maneira e me acostumei a ser isso, não? Tenho meus toquezitos. Como Isabel tem 5 anos já tem esses toquezitos, não? Que aprendeu com a madre. Não foi com o papá? Bueno, foi com o papai e com a mamãe, não vou culpar só a Antonella. Pero já tem esses toquezitos, não? São transtorno obsessivo compulsivo, não? Tem que pôr a roupa cá, ou tem que... Ai, Deus meu, pô, Deus, já te vai passar a voz, não te reia, né? Delfina vai crescer, já te vai passar a voz. Nena, pô, lá mulher tem um... Bueno, tá bem, eu digo um toquezito assim para reir um pouco. Claro, não chega a ser um transtorno obsessivo compulsivo, pero está aí cerca, não? Todavia não é uma patologia, pero está quase. Está aí cerca. Então,
o que passa a nós outros é isso, que está bem. Nossos padres erraram em nossa criação, por suposto. Todos os padres acá, ustedes são padres, eu sou padre. Todos os padres erraram na criação de los hijos. Ou muito ou pouco. Na verdade que sim. Pelos hijos tão pouco pode dizer assim, ai, meu papá, minha mamã, por isso eu sou assim. Não, tão pouco, porque cada um não tem que tomar vergonha na tua própria cara, não? Aceitar Jesus, aceitar a palavra e cambiar, romper essa roda que vai girando, que vai nos levando, e estamos aí, parece quando estamos dentro de uma ola. Não, eu estava muito acostumado com isso, já em Rio de Janeiro, não ia na praia sempre. A ola às vezes te agarra e te leva, não? E vou estar dentro dessa roda de ignorância. Ah, meus padres cometeram erros comigo, por isso eu sou como sou. E aí os psicólogos vão e te diagnosticam, não? Te estigmatizam e dizem, ah, vos tener... El karma, vou ter isso. Ah, tá bem, bueno, tá bem, tenho, tá bem. E agora, e que vou fazer com isso, com essa informação? Vou ter que chamar o cabe, não? E que hago com essa informação? Não, essa informação tem que ser rota ou contrariada. Ah, eu sou assim, na verdade que sim. Por influência de meus padres, da cultura de meu país, por la cultura de meu alrededor. Não? Somos meio vagos, os latinos em si, não? Gosta de festa, de vagância, é diferente de outros países. Por isso também nossos países estão como estão, não? Votamos sempre errado, queremos trabalhar menos e ganhar mais, sempre. Não? Então, temos nossas coisitas. Pero eu não posso culpar a A, B. Eu tenho que assumir minha responsabilidade. Por isso que Deuteronômio está falando cá. Não está falando ao povo assim em general. Está falando a cada um em si. Está falando ao povo, mas está falando essa palavra para cada um em si. Para que vaja bem a mim. Pero não só para que vaja bem a mim, para que a próxima geração minha, que saia de mim, seja menos basurita que eu. Que se há alguém melhor, eu não posso entregar um ser humano pior na sociedade, que é o que mais vemos hoje, não? Os padres têm um filho, têm outro filho, não importa nada, aí já tem outro filho, ou então você tem um filho solo, pero cria esse tipo como um ser humano caprichoso, como um ser humano, ai, meus padres não me deram nada, vou dar todo para meu filho. Bueno, criaste um monstro para a sociedade, não? Criaste... Claro. Claro. E agora lá, aos 70, não, temos que elaborar mais ou menos, 65, 70, até nós outros, eu nem tenho esperança de me jubilar, eu não estou nem me importando com isso, porque a lei, não tenho nem 40 todavia, seguramente 10 anos mais, 20 anos mais, a lei vai cambiando, tá? A expectativa de vida vai aumentar, devido graças a Mitter Legrand, graças à ciência, não? O desenvolvimento da ciência vai aumentar e seguramente nós outros acá, essa geração toda acá vai morrer trabalhando. Glória a Deus. E temos que morrer trabalhando mesmo, temos que produzir, ser pessoas boas para a sociedade, não? Ou seja, então, basicamente, o que Deus nos quer falar hoje, por meio dessa palavra, é o quê? Guardar e escutar. Pero que palavras são essas? Vamos dar, eu marquei acá um pouco. Ele diz o quê? Ele dizia que quando entrar na terra, ele ia destruir, Deus dizia que ia destruir os adversários, os pobres que estavam aí. Por quê? Porque Deus era re malo e era re bueno só para o povo dele. Não, porque ele sabia que ia terminar nessa pabada que terminou, não? Nessa coisa toda errada que terminou. Como terminou o povo de Israel? Geno pós de los ídolos, de los pobres vizinhos. Não foi assim que terminou a história de Israel? Foi assim que terminou. Assim terminou a história de Israel. Depois, no Novo Testamento, com os judeus,
Los judíos não são israelitas, eu estou falando, bueno, já sabem, já entendem toda a diferença entre hebreu, israelita, judio, não? É o mesmo povo, pero tem suas cositas, diferenças. O Novo Testamento, entre comillas, eles não estão adorando os outros deuses, não? Pero eles estão querendo adorar a Deus como eles estão se portando em seu sistema religioso de proteção, essa coraça que eles criaram para não sair da presença de Deus, a la vez assim eles saírem da presença de Deus, porque estava tudo inspirado e não sei, organizado, maquinado, segundo a crença dos outros povos, porque foi demasiado a influência que eles tiveram, não? Por isso, por um lado, o povo de Israel até hoje é muito desenvolvido, são muito inteligentes, são os que têm mais prêmios Nobel no mundo, não? É devido a que eles têm 5.000 anos de história, praticamente, e eles passaram por todos os lugares do mundo, não? O argentino está em Argentina, o brasileiro está em Brasília. Está bem que há argentinos em vários lugares do mundo. E os chinos. Os chinos estão em todo lado do mundo, não? Pero os chinos também desenvolvem tanta coisa, porque a sua cultura é milenar, não? E a maneira de ser. Então, vocês acá vemos que Deus, a promessa era que ia destruir estes povos. Por quê? Porque sabia que estes povos iam separar eles de Deus. O mesmo Deus quer ser em nossas vidas. Quer destruir. Que isso, pastor? Meu vizinho? Deus vai destruir meu inimigo? É meu vizinho? Não, nossa luta não é contra carne nem sangue, sino contra o diabo e as maquinações, não, as potestades diabólicas que as dominações em la vida que atuam na vida da gente. Pero Deus quer sacar esse inimigo. Qual é o nosso inimigo? Às vezes a loucura que temos por quedar com o celular todo dia, ou só vendo série Netflix, ou perdendo o tempo com coisas que não me agregam valor, não me agregam inteligência, não me agregam conhecimento nenhum, conhecimento inútil. Nós outros dizemos já em Brasil, cultura inútil. Há uma cultura inútil, não? Que você senta para falar com os amigos mientras toma algo, e aí vai te falar de quê? Não vai te falar sobre LP, se é 3,14 ou se é 4, ou se o pi é 2, não? Não vai falar sobre ciência, tecnologia, por aí até habla um pouco, não? Um no outro querendo se sair como intelectual, pero vai falar de quê? De película, de série, não? De coisas supérfluas e de cultura inútil, que não nos agrega valor nenhum, não serve para nada. Então, se Deus quer sacar esses inimigos, como? A curiosidade nos pode generar tropeço. Sim, justamente, sim. A curiosidade matou o gato, não? Vê que o gato ele é terrível. Deus meu, cada vídeo de gato, não? O gato sempre, às vezes, se dá mal porque ele é curioso, ele quer saber. Aí ele diz, não hareis assim a Jeová, derivareis, destruireis, as palavras que eu fui gravando acá de cada versículo, jevareis vossos holocaustos, vossos sacrifícios, vossos dízimos, das ofrendas elevadas, ou seja, Deus institui a eles um montão de leis. Para que eram essas ofrendas? Para que Deus mandava matar um animal e Deus levava o animal? Não. Para Deus não servia para nada. Pero servia para que eles aprendessem a depender de Deus, para que eles aprendessem a não ser avaro, para que eles aprendessem a compartilhar, para que eles aprendessem a estabelecer respeito, carinho, cuidado com aquele que é menor, com aquele que conseguiu menos. Por aí vindo a cosecha e vindo na tormenta e arrebentou mais de minha parte, a parte de meu amigo, de meu irmão, não passou nada. Então, eles tinham que compartilhar, eles tinham que ajudar um no outro, é mais necessitado. Todas essas leis eram para proteger, era para ajudar, era para pacificar, era para que eles pudessem viver bem. E para isso serve a lei de Deus também em nossos corações. Por isso que Jesus vai e simplifica. O que temos que ser? Amar. Com isso termino, não? Temos que amar.
Aí ele diz, não comereis ali, quando passar o Jordão, quero que todo mundo passe, e que não quer de nada ir atrás. Eles não cumpriram nada disso, não, quedaram 2 tribos, já do outro lado de Jordão. Quando estudamos a história de Israel, ai, Deus meu, é nefasta, catastrófica. Sempre eles disseram algo errado, sempre. Deus mandava echar todos os inimigos, eles diziam, não, deixa um inimigozito acá, porque eles me vão pagar imposto, não? Me vão dar guita. Eles estavam sempre lavarícia. Por isso os 10 mandamentos é claro e objetivo, e habla de avarícia, habla de envidia, não? Habla de tudo isso que hace do que somos. Todos nós outros teremos tudo isso em nós outros. A diferença é que uns mais, outros menos, um não consegue dissimular mais, ou um não consegue controlar mais, não? Um tem mais pecado, outro tem menos pecado, mais pecado nesse sentido, outro tem mais em outro pecado, não? Cada um nós somos tentados segundo nossa própria concupiscência, como diz Santiago, segundo aquilo que nos atrai, aquilo que nos gusta. Então, você termina com isso, que Deus diz o quê? É amor. Porque se eu sempre atuo com amor, que lei vai ser em contra minha? Nenhuma. Então, Pablo diz, já na lista que ele hace, das obras da carne e do Espírito, ele diz, mira, contra essas coisas, que coisas? Fé, amor, mansedumbre, templança, longanimidade, não há lei, porque quem te vai condenar se vós actuar dessa maneira e atuar bem, não? Não há condenação, não há mal nenhum que te vai acercar se vós actuaste com amor, se vós ama, se vós ajuda, se vós realmente sois um verdadeiro cristiano. Vamos orar para terminar e que essa palavra não saia de nossas vidas. Não, se querem ler depois o Deuteronômio 12 em casa e tudo, leiam, pero não hagam uma ensalada em sua cabeça, sepam que habla de dízimo aí, de ofrenda. Não te vou deixar dormir? Porque vai quedar legendo? Vai quedar... Tá bem. Junta lá as perguntas todas que depois eu contesto. Tá bem, vamos orar, para que essa palavra não saia de nossas vidas, porque podamos pôr por prática. Padre Santo, Padre maravilhoso, glorificado e exaltado seja tu nome uma vez mais. Tu eres esse Deus poderoso, maravilhoso, fiel, majestoso. Senhor Jesus, que maravilha é ter-te, que maravilha é ter instrução acerca de tu palavra, que maravilha é que tu nos dê essa sabedoria, nos dê esse amor maravilhoso que só tu nos pode dar. Tua derramada naquela cruz, ó Senhor, te agradecemos, tua fidelidade, teu carinho, teu amor, teu respeito, porque tu levaste a nossos pecados. Graças, Senhor. Graças porque não poderíamos ser nada. Sem ti, nada podemos ser. Sem ti, não somos nada. Graças por essa obra redentora e por tua palavra nos cuidando. Queremos guardar e ser todas estas instruções que tu nos has dado. E bem sabemos que no Antigo Testamento há muitas instruções que era para tu povo, pero de aí sacamos essa intenção tuya de ajudar, de bendecir, de guiar tu povo. Somos povo tuyo, Senhor. Queremos andar segundo tu vontade, andar em amor, em dedicação a tua palavra, a tua vida em nós outros, Senhor. Queremos estar em ti, queremos estar alinhado contigo, para que tudo o que hagamos prospere, para que tudo o que hagamos nos vaja bem, para que sempre nos gozemos e regozijemos em ti, em tua palavra. Te damos glória, em nome de Jesus. Amém.